a revista Entrevista como uma das principais atividades e realizações do curso de Comunicação Social. E na área de impresso eu quero destacar a importância dela como fundamental na formação técnica e profissional do aluno de jornalismo, e dando a ele também uma visão acadêmica do exercício da atividade profissional. É uma atividade que já se consolidou como um laboratório de criação, onde o aluno desenvolve suas habilidades para conhecimento da entrevista, que é a sua principal ferramenta profissional ao longo da vida da atividade jornalística. Em segundo lugar, quero destacar também que o Ronaldo Salgado se deve a ele a criação desse tipo de trabalho, e exclusivamente a ele o esforço para a manutenção dessa revista. Graças a ele foi possível a gente ter esse tipo de exercício com a qualidade que hoje já tem reconhecimento nacional por outros colegas na atividade acadêmica, que veem nesse produto uma possibilidade, uma realização da atividade jornalística no campo acadêmico e no campo profissional também. A revista acabou se transformando não apenas num exercício, mas também numa publicação importante para a universidade, uma publicação importante para o curso de Comunicação Social. Eu participei da primeira turma, né, que realizou a edição número 1 da revista, e eu me recordo muito bem da repercussão que foi o lançamento do primeiro número, né? A gente, no dia do lançamento, contou com a presença de muitos jornalistas, de autoridades, das pessoas que foram entrevistadas no primeiro número no dia do lançamento, e isso motivou bastante a turma. A realização da revista Entrevista, as outras edições, serviu realmente para mostrar, para comprovar de que esse é um projeto vitorioso e que com certeza deve receber cada vez mais apoio, porque serve realmente para que o estudante do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Ceará tenha condições de colocar em prática tudo que tem aprendido no banco da faculdade. Participei da revista número 2, 1992, completando agora 20 anos. No segundo semestre de 92, nós participamos da publicação número 2 da revista, do projeto, ali um projeto bem embrionário. O Ronaldo estava maturando ali o projeto, mas tinha uma ideia muito já fechada do que ele queria. Eu lembro da minha sequência de entrevistas daquela edição. Raquel de Queiroz, J. Macedo, empresário, Raquel de Queiroz, escritora, Dedé de Castro, jornalista cearense, muito conceituado, muito importante para o jornalismo cearense, Gilmar de Carvalho, professor, e Moreira Campos. Gilmar de Carvalho, professor da UFC, e Moreira Campos, escritor, cronista, um dos maiores nomes da literatura cearense. O Ronaldo fazia uma produção, botava uma equipe para trabalhar a produção, e a gente tinha que se virar. E dava prazos e a gente tinha que correr, se desdobrar para conseguir contatos, e aquilo ali já era jornalismo puro. Aquilo ali era ritmo de redação, era ritmo que a gente acabou entrando no mercado e seguindo aquilo ali. Aquilo ali foi uma grande lição que a gente aprendeu no curso de Comunicação Social da UFC. Foi um dos mais importantes trabalhos meu profissionalmente como jornalista. Eu já era jornalista ali, já me senti jornalista naquele momento, nos primeiros momentos que eu me senti jornalista realmente, ali eu tive muita certeza do que eu queria fazer profissionalmente. E o Ronaldinho é um grande culpado dessas histórias todas. E eu era louco para fazer a cadeira de laboratório, só que eu não sabia escrever, certo? Não sabia escrever nada. E tinha medo de enfrentar a revista Entrevista com o professor Ronaldo Salgado, porque era um professor muito rigoroso, mas eu precisava ir para lá. Só que as minhas notas na cadeira do professor Ronaldo Salgado era só 3, 4, 3, 4, 3, não saía disso, certo? E um belo dia, graças a Deus, caiu na revista Entrevista, a entrevista com o professor Moreira Campos, que um professor, um escritor, um contista maravilhoso. O professor começou a se encantar
porque eu comecei a falar dos contos dele, lia muito Moreira Campos, ele começou a se emocionar. O Cláudio Ribeiro, que estava do outro lado, que é um repórter aqui do jornal, que foi estudante e participou dessa mesma entrevista, começou a puxar outras coisas. Teve um lance que o professor acabou derramando, ou foi o Cláudio, deu uma batida, ele na movimentação, porque ele abria muitas asas, ele acabou derramando um copo d'água. E essa descrição da derramada do copo d'água, ela é precisa dentro do texto, né? E foi uma entrevista, uma entrevista, não vou nem falar do papel, mas foi uma entrevista do cara a cara com os estudantes que foi muito emocionante. Como diz o Ronaldo Salgado, ela era rasgando assim, arrepiando os repórteres, arrepiando os alunos, né, os pretensos repórteres. E o professor era encantador, o professor era uma coisa maravilhosa. No final dessa entrevista, eu tirei, se eu não me engano, um 7. Certo? Para mim, eu tinha tirado um 10, porque tirar um 7 lá na cadeira dele nessa época era um negócio, era uma coisa do outro mundo. E eu tava para deixar de ser jornalista, eu tava para ir para outra coisa. Eu já tava dizendo, eu não sei escrever. Se eu não sei escrever nessa cadeira, eu vou desistir. E aí, por inspiração do divino, por inspiração do professor Ronaldo, e o professor Ronaldo ficou enlouquecido com essa entrevista, ficou enlouquecido, passou isso pra gente e eu acabei virando jornalista por causa da revista Entrevista. A revista Entrevista foi uma experiência maravilhosa, assim, em todos os seus estágios. Assim. Quando nós discutíamos os possíveis entrevistados da revista e pensávamos que eles discutiam esses entrevistados, né, numa sala de aula ou até mesmo ali no pátio da universidade, de repente o Ronaldo marcou com a gente que nós iríamos conversar sobre esses possíveis entrevistados numa mesa de bar. Então fomos todos nós para uma mesa de bar, todos nós ali para um barzinho, sentamos, pedimos cerveja e ficamos discutindo quem seriam os entrevistados e chegamos àqueles entrevistados que foram as pessoas que nós conseguimos ouvir. Foi uma experiência maravilhosa. A UFC, no meu tempo, né, tinha muitos problemas estruturais, então a gente teve muito, a questão prática da faculdade foi muito afetada. E a revista Entrevista foi um dos momentos práticos mais ricos que nós tivemos naquele momento. Então foi um momento de aprendizado muito grande, só tenho que agradecer por aquele momento, agradecer ao Ronaldo, o aprendizado, o contato que nós tivemos com os nossos entrevistados, e enfim, foi muito útil para que a gente pudesse desenvolver nossa vida profissional. Trabalhar na revista Entrevista foi uma das melhores experiências que eu tive durante a faculdade de jornalismo. E com o Ronaldinho, então, melhor ainda. Eu lembro bem que na época aconteceram coisas interessantes. Primeiro, me surpreendi que uma das reuniões de pauta o Ronaldinho marcou para a gente fazer no barzinho do lado da faculdade, chamado Pertinho do Céu. Olha só, uma aula, reunião de pauta no barzinho, né? Percebi, por exemplo, na entrevista com o Narcélio uma vez, que a gente fez no apartamento dele, foi muito emocionante, e o Ronaldo, mesmo com toda aquela coisa de ser o professor, estar ali responsável pela turma, mas ele não deixou esconder a emoção, ele também se emocionou naquele momento, em muitos momentos ele se divertia. Isso foi muito marcante, é uma experiência que eu acho que todos os alunos devem compartilhar, vivenciar e tirar o aprendizado possível disso. E eu queria aproveitar para contar uma história que com certeza ele vai lembrar, foi na terra dele, lá no Crato, que na entrevista do Seu Lunga, a gente foi em Juazeiro, e a gente chegou na madrugada no ônibus, eram 16 alunos, o professor, e quando a gente chegou no hotel, não tinha vaga pra gente no hotel marcado, porque a Companhia do Pagode, que é aquela banda que na época era rival do El Chan, resolveu não deixar o hotel. Acabou que a gente ficou sem hotel, e aí, o que fazer? Aí depois de muitas discussões, idas e vindas, encontraram um lugar pra gente dormir. Agora adivinha onde? Num motel quase de beira de estrada. Aí fecharam o motel, aí foram 16 alunos e o professor, eu acho que até o motorista, para dormir nesse motel. E foi a primeira vez e única na minha vida que acabou que eu dormi com 2 homens no mesmo quarto de motel.
Essa experiência aí é inesquecível para todos que participaram dessa turma. Uma das lições que a gente carrega muito é de respeito ao entrevistado. Eu acho que isso até hoje eu guardo para mim, é de você se colocar na posição de você não é o foco é outra pessoa que está ali na sua frente, na frente de um monte de gente, para contar um pouco da história dela. Muitos desses entrevistados já são pessoas conhecidas, alguns deles não, e alguns deles acham que não nasceram para contar uma história ou que não tem uma boa história para contar. Mas com a participação na revista Entrevista, eu acho que uma das lições também que a gente aprende e leva para o resto da vida é que todo mundo tem uma boa história para contar, todo mundo precisa acreditar que tem uma boa história e uma boa história é uma história, não é uma piada, não é um grande feito, mas é a história de vida que aquela pessoa tem e você conseguir abstrair daquela pessoa o que ela tem o que ela tem para contar. Todo mundo tem uma história, é uma das coisas que a gente aprende. Que uma das coisas também que eu acho que toda vida que eu estou dando uma entrevista que eu lembro é de como foi importante para mim ter participado de um processo desse muito nova. Hoje é um pouco diferente a realidade dos alunos que estão passando por esse processo, mas na minha época, a maioria de nós, a gente nunca tinha entrado numa redação, ou nem estagiado, nem profissionalmente de forma alguma. Foi o meu caso, eu só vim entrar numa redação a primeira vez já como profissional. E eu ter passado pela revista Entrevista me deu uma bagagem maior. Óbvio que você aos 21 anos, você não sabe de quase nada. Hoje, com 33, eu não sei de quase nada, mas eu acho que foi importante eu ter passado por aquele processo e ter passado pelas mãos do Ronaldo Salgado. Eu acho que a revista Entrevista é muito a cara dele. A entrevista foi a do Valdones, junto com a do Caco Barcelos, Dona Terezinha lá de Viçosa e o Santos de Azevedo, né? Eu me lembro da nossa do Valdones, que foi lá na casa dele, e antes da entrevista a gente fez uma pré-entrevista com o Valdones e a gente voou no avião dele, cara. É muita experiência da entrevista do Caco Barcelos, que foi uma correria louca no dia. E eu me lembro que eu comprei a água mais cara da minha vida, eu nunca vou esquecer essa história. Eu acho que foi uns 10 conto a água que eu comprei pro Caco Barcelos e ele deu cerca de 40 minutos de entrevista. E assim, é uma relação que você constrói tanto com o Ronaldo como com a própria universidade, a revista Entrevista, porque você carrega ela para você pro resto da vida, né? Depois da minha entrevista eu fiquei acompanhando todas as outras e eu espero acompanhar sempre. E eu espero realmente que esses 20 anos eles se transformem em 40, 60, 80, 100. Que a gente tem de um jornalismo diferenciado, completo. Inclusive, uma das entrevistas foi com Babinski e a gente viajou, né? A turma viajou, foi para Vaze Alegre, que é a cidade do meu pai, do meu avô. Então, teve uma coisa assim, uma descoberta a mais, eu acho, para mim. Foi o Ronaldinho que me ensinou uma coisa que eu trago até hoje, que sempre que eu tô com aquela página em branco ali me agoniando o juízo, eu me lembro que ele disse que essa angústia faz parte do fazer jornalístico também, né? Que essa agonia antes de escrever o texto é o texto se escrevendo dentro da gente.